Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem vai assistir agora ao vivo. Boa tarde para quem vai assistir pela gravação. Hoje a gente vai ter uma live sobre aromaterapia, onde a gente vai abordar temas bem importantes sobre nossos cuidados, cuidados pessoais, como a gente pode estar utilizando os óleos essenciais de uma forma muito consciente e responsável. E a gente vai ter uma convidada bastante especial, que é a Daiana Petri. A Daiana, ela vai se apresentar assim que ela chegar, mas a gente já pode ir adiantando, é uma pessoa muito especial, também uma naturóloga, assim como eu, e ela também, ela tem a marca dos aromas, dos óleos essenciais, que é da Harmonie, aonde eu compro os meus óleos essenciais também. São óleos bastante confiáveis, né? E os óleos essenciais, eles são muito bons, mas eles também têm que ser de uma boa procedência. Então não é simplesmente ficar pegando qualquer local, sem conhecer. Então é bom a gente ter boas indicações, né? Oi, agora deu. Deu a Ufa! Ai, eu ia ficar com muita dó se não desse para fazer. Ai, como é que tá? Tudo bem? aqui, tudo certo. Tá. Assim, tudo certo. Ai, que bom, Dai. Então, primeiro eu quero dizer que é um prazer e uma alegria muito grande ter você aqui, né? A nossa musa da aromaterapia, né? Sabe o quanto eu te respeito, o quanto eu respeito aquilo que tu faz, as tuas aulas, a forma como tu aborda a aromaterapia, né? Então, eu fiquei muito feliz que tu aceitou esse convite. Eu agradeço, eu fico feliz. Uma grande alegria estar aqui com você, que é uma grande mestra dentro da naturologia. Trouxe uma grande contribuição para a profissão. Então, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui contigo hoje, Cirlei. Ai, que bom, muito obrigada. E na live anterior, antes de começar, eu tinha dito que eu não ia falar muito sobre você, que eu ia deixar você mesmo se apresentar, Tá, né? Então, a gente é colega de profissão, né? Tu também é naturóloga, mas isso. eu sei que tu se especializou bastante nessa área, mas eu ia deixar, vou deixar tu te apresentar. Então, vai lá. Então, boa tarde para todo mundo que está aqui. Eu optei por fazer naturologia, me tornar naturóloga devido à aromaterapia. Eu já utilizava e já estava iniciando meu trabalho com os óleos essenciais. Eu queria uma graduação que oferecesse o curso de aromaterapia, outras técnicas também, mas queria conhecer mais. E aí eu conheci a naturologia e acabei, desde o início, focada assim, trabalhar mais com os olhos. Então, a Cirlei teve a parte de reflexo, só que eu não cheguei a ser tua aluna, né? Mas gosto muito de reflexo com os óleos essenciais e associar com gel, são várias as possibilidades, né? E, embora eu seja naturóloga, eu me intitulo como aromaterapeuta porque foi o que me levou para a naturologia e é a minha caminhada mesmo os olhos, né? Então, acaba dessa maneira, mas somos colegas de profissão, sim. É, eu achei muito interessante quando tu me contou a história, né? Por que que tu entrou na aromaterapia? Por que que tu, não, que a aromaterapia te levou para a naturologia, né? E eu me lembro sempre de uma sinergia que tu falou, que tu fazia, né? E Uhum, que até hoje é uma das sinergias que eu levo para todos os meus atendimentos, né? Com um foco bastante especial em alguns casos, uhum. né? Então, é uma referência para alguns casos que eu atendo, aquela sinergia que tu me falou já naquela época, né? Então, muito legal. E o meu intuito com essas lives é justamente a gente dar seriedade para as terapias, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou lá, estou fazendo um cheirinho, eu tomei aquelas gotinhas, não sei o quê. As pessoas não sabem, muitas das pessoas não sabem que por trás de uma gotinha, de um cheirinho, de não sei o quê, tem todo um estudo, tem uma coisa muito séria, e tem pessoas assim como você, que se especializa não só aqui no nosso país, mas vai em busca de coisas muito maiores, né, do que isso tudo. Então, é realmente para isso, para a gente dar seriedade para a naturologia, mas para a naturologia de uma forma bem geral, assim, né? Focando Sim. realmente nas terapias. E a aromaterapia, uma das formas principais dela é a inalação, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, se é a inalação mesmo, se é pastando, como que é essa via de acesso dos óleos essenciais, ou então qual seria a melhor forma da gente estar aplicando a aromaterapia. Bom, eu considero que a inalação é o. Existem, claro, visões diferentes, mas eu vejo como a inalação o melhor recurso para fazer uso da aromaterapia,
Primeiro porque a gente vai se deparar com mais pesquisas em relação à inalação, né? Então, é uma forma mais já fundamentada, estudada, investigada. Então, particularmente tem. Mas também dá para trabalhar com o uso tópico, em que a gente vai ter, sei lá, pega o óleo essencial, dilui num creme neutro, num óleo vegetal, aplica numa região do corpo, e vai ter um percentual desses componentes dos óleos essenciais que vai ultrapassar a epiderme, vai chegar na derme, vai percorrer a corrente sanguínea, vai chegar nas estruturas cerebrais, para uma quantidade menor comparado com a inalação, mas também é possível fazer o uso tópico e a gente trabalha muito dessa maneira. E tem quem faz uso pela ingestão, mas é como é que eu vou dizer, uma possibilidade que falta ainda muito estudo e orientação de segurança, que eu acho que tu vai me perguntar daqui a pouquinho, né? Então, seriam essas possibilidades, mas a inalação seria, no meu ponto de vista, a mais segura e a mais eficiente quando a gente fala de efeitos emocionais e também físicos, dependendo do contexto. Tá. E de que forma que é feita essa inalação? A inalação pode ser através de um difusor pessoal, por sinal eu tenho aqui para mostrar um colar. Isso. Daí tem um orifício onde você coloca uma buchinha de algodão, pinga a gota do óleo essencial, vai sentindo o aroma ao longo do dia e vai trabalhando então. Ou pode ser por um difusor ambiental, um aromatizador de ambientes, pode ser por um inalador que coloca aqui assim no nariz, o stick, pode ser com um pedacinho de papel mesmo, onde você coloca a gota e vai sentindo. O aroma importante dentro da aromaterapia, eu diria que é ter o estímulo de pelo menos uns 15 minutos para poder realmente trazer um benefício terapêutico. Então, mínimo 15 minutos diários, assim. Aí, e a gente pode também colocar, por exemplo, num algodãozinho, colocar, por exemplo, que nem a gente que tem um sutiã, colocar dentro do sutiã, isso também é válido? então, depende. Porque se a gente fizer dessa maneira, o que vai acontecer? O algodão tem o óleo essencial, e aí você vai ter o contato com uma região sensível do seu corpo, e pode causar alergia, uma irritação na pele. Então, eu, Dayana, eu gosto de utilizar óleo essencial na roupa, não gosto de utilizar a buchinha de algodão em alguma parte, assim, grudada ali no sutiã. Pode causar uma irritação, uma alergia a longo prazo. Os óleos acabam sendo bem concentrados, eles têm componentes alergênicos, irritantes à pele. Pode não dar nada naquele dia, mas a longo prazo pode causar uma alergia e depois para recuperar e resolver o problema é uma longa jornada, né? Então, legal. E daí, a gente, já que ele está falando sobre isso, sobre pele e contato e tal, e aquele esquema das pessoas colocarem na mão, inalar, qual é o perigo? É o mesmo perigo de um local mais sensível? Tem algum jeito da gente, por exemplo, colocar na mão para a gente poder inalar, sem que prejudique? Sim. Infelizmente, a gente às vezes se depara com sugestões de uso baseadas em unicamente praticidade, simplificar a vida, sem olhar os danos que isso pode causar a longo prazo. Então é muito comum a gente ver na internet pessoas pingando na palma da mão, óleos aleatórios, e isso é inalação e brinca que isso é aromaterapia. Eu digo brinca porque no longo prazo pode causar alergia, pode, porque sim, existem vários componentes que são alergênicos, tem mais de 20 e poucos componentes que provocam alergia dentro dos óleos essenciais. Então, hoje, de novo, não dá nada, mas a gente não pode pensar no uso de curto prazo, assim, né? E como tu pode fazer o uso dessa maneira? Pegar o óleo essencial, diluir no óleo vegetal, e aí então colocar uma gotinha na palma da mão e friccionar. Mas veja, como eu falei antes, precisa de pelo menos uns 15 minutos de inalação por dia para que eu possa dizer que eu estou fazendo uso da aromaterapia. Pingar uma gotinha, friccionar e inalar de maneira aleatória, só está gerando o quê? Chance de alergia, porque nem tempo de estímulo olfativo eu tive dessa maneira. Então, claro, tem pesquisas que mostram que com 3, 5 minutos de inalação já alcança o resultado. Mas eu digo, para mudança, que se eu estou fazendo uso do óleo, provavelmente eu quero uma mudança de comportamento, eu quero melhorar foco, eu quero melhorar minha cognição. Assim, não vai ser com 3 minutos. Precisa de uns 15, em média. Então, eu não vou ficar 15 minutos aqui friccionando e inalando. Né? Exato. Legal. Então, fácil e prático é uma coisa assim, eu vejo muito para inserir no seu dia a dia, mas está inserindo por qual motivo? O que vai alcançar? Bem-estar agora, mas o quanto isso é aromaterapia, né? E lembrando que os óleos essenciais, quando a gente faz curso, eu lembro muito dos cursos que tu dá, tu fala muito da questão química, né? Dos químicos que tem ali dentro e tal. Então, não é um cheirinho, não é tu pegar uma coisa qualquer. Então, tem todas as interações que ele tem no corpo da gente, né? E isso. E assim, ó, daí, como que é feita uma sessão de aromaterapia? Não simplesmente inalar, mas assim, eu vou passar por um aromaterapeuta, eu vou fazer uma consulta contigo, por exemplo, ontem eu assisti gravado, porque eu não consegui assistir a tua live na hora, mas eu vi aquela moça falando, né, das sessões e tal. Quando você indica, ou quando alguém vai procurar uma aromaterapeuta, o que se passa numa sessão dessa? Então, tem várias
possibilidade de atendimento, porque era uma terapia muito ampla. Então, eu posso ir por uma questão física, uma questão estética, emocional. Eu vou trazer um exemplo emocional, que eu acho que se encaixa. Isso. Meu trabalho é mais dentro da psicoaroma. Trabalho com tudo, mas assim, né? A minha especialização mais nessa. Por exemplo, se eu vou para trabalhar uma ansiedade com a Cirlei era uma terapeuta. A primeira coisa, eu vou trazer minhas queixas, as minhas demandas, a Cirlei vai identificar o meu histórico. Então, o que eu já utilizo de medicamentos, porque o óleo essencial pode interagir com o medicamento. Então, só para ilustrar, se eu tenho depressão e eu estou buscando um óleo essencial para me auxiliar na depressão, mas eu já faço uso de um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e aí a Cirlei me indica algum determinado óleo essencial que aumenta muito essa inibição, posso causar uma síndrome serotoninérgica. Então, eu preciso estar com as interações medicamentosas, então isso é questionado. Por isso é importante que a gente, claro, tenha acesso às dicas na internet, às orientações, mas nunca esqueça do atendimento personalizado, porque eu tenho as minhas demandas, eu posso ter também algumas limitações, sei lá, se como é que eu vou trazer aqui? Tenho hipertensão, ou sou epilética, ou sou gestante, eu vou precisar ter alguns cuidados no uso com os óleos essenciais, porque alguns deles apresentam cuidados, precauções, contraindicações, vamos dizer assim. Então, é investigado a saúde, o histórico de saúde, investiga esse histórico de medicamentos, e também dentro da aromaterapia a gente busca não só aliviar o sintoma, a manifestação, a angústia daquele momento, mas além disso, trabalhar as origens, as dores que estão desencadeando aquela dor emocional. Então, beleza, eu chego para a Cirlei e falo que eu tenho uma dor emocional, eu estou me sentindo talvez com fobia, com ansiedade generalizada, mas eu vou investigar por que a Cirlei vai investigar essa ansiedade com mais profundidade para tentar, através dos olhos, reforçar algumas habilidades, algumas características que eu tenha para eu superar os desafios. Então, claro, óleo essencial não substitui terapia ou medicamento, nada disso, mas ele vem para somar no desenvolvimento pessoal. E aí a gente vai ter componentes que vão trazer estabilização de humor, que vão diminuir medo, que vão melhorar na cognição, foco, trazer mais objetividade, racionalidade talvez. Isso tudo contribui para o crescimento da pessoa e diminuir uma angústia emocional, ou às vezes uma questão física de origem emocional. Então, só para ilustrar o aroma. Eu estou vendo bastante gente entrando aqui, né? Tem uma pessoa aí que eu já subiu o comentário dela falando, perfeita as suas colocações. E é realmente isso, né? E falando em interação, tem algum tipo de óleo que não deve ser misturado? Ou assim, tem alguma sinergia que não é indicada? E vi assim, geral, nunca misture isso com isso, não tem, porque depende muito do contexto. Depende de algumas situações que é possível combinar um óleo com o outro, mesmo que eles pareçam opostos, sabe? Então, mas assim, para trazer um exemplo, num primeiro olhar, sem ter contexto da pessoa, talvez não faça muito sentido eu misturar o óleo de manjerona com alecrim, manjerona com alecrim, porque alecrim é estimulante, sistema nervoso, depressor do sistema nervoso, vai trazer sono, vai melhorar o sono, enquanto alecrim é estimulante. Então, um calmante com estimulante, pensando em termos de psicoaroma, não vai fazer muito sentido, mas como tudo é possível, depende do contexto. Se o meu foco do atendimento é aliviar uma dor, bom, manjerona é relaxante muscular, é antiespasmódico, também é analgésica, alecrim é super analgésico. Podem ser combinados pensando em determinado tipo de dor, vai fazer algum sentido, talvez. Então, não dá para dizer nunca use alecrim com manjerona, que depende da necessidade, quanto tempo vai ser usado, em que momento vai ser usado. Alecrim eu não vou usar à noite, nem pensando na parte psicológica, porque vai afetar o sono. Ok. E tem algum óleo que não é indicado para determinados casos? Por exemplo, assim, para gestante, para hipertenso, alguma coisa assim? Ou que deve ser mais cuidado, né? Sim, tem óleos que são contraindicados para gestantes, em especial o primeiro trimestre. Tem os óleos para hipertensão, no caso, que ajudam, né? O ylang é indicado, mas o alecrim ele pode aumentar a pressão arterial. Esse já é um óleo mais investigado na questão de pressão. Tem outros óleos que eu identifico assim pela prática clínica, que eles também aumentam a pressão, embora seus componentes demonstram às vezes hipotensão, efeito hipotensor. Mas, como cada indivíduo é um indivíduo e também trabalho emocional, vou ilustrar. Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta não teria componentes assim, que a gente poderia pensar, nossa, que vão aumentar a pressão arterial. Mas o hortelã-pimenta é um óleo essencial que ele incentiva muito, ele traz para o movimento de trabalhar a agressividade, a raiva. Tem estudos que mostram que ele atua bem forte na questão de raiva. Ele é um óleo que, na prática clínica, a gente vê o quê? A pessoa começa a usar o hortelã-pimenta e começa a botar a raiva para fora, irritabilidade, que causa angústia. E se a gente for estudar um pouco da psicossomática, das relações emocionais que existem dentro da hipertensão, porque assim, a hipertensão, ela tem várias origens, mas quando você vai
com um profissional identificado, deixa eu ver qual é a origem da minha hipertensão. Na maioria das vezes eles não conseguem diagnosticar o motivo de você ter uma hipertensão. Então tem vários, um deles é o ambiente, né? O contexto que você está envolvido e o que a gente percebe de perfil na hipertensão, uma dificuldade de expor suas opiniões, seus sentimentos, com medo de tirar aquela falsa ideia de paz do ambiente. Então, eu não vou expor isso, porque isso vai gerar mais desgaste e eu não vou saber, talvez, gerenciar todo esse desgaste. Então, eu vou engolindo, engolindo, engolindo. Uhum. E aí, tendo frustração, raiva, Vivendo irritabilidade. sob pressão. Hã? Vai vivendo sob pressão. Vai vivendo sobre a sua própria pressão, isso mesmo. E aí, imagina, se eu tenho esse padrão de comportamento há lá, 20 anos, e eu uso um óleo que me incentiva a colocar para Uhum. novo para mim. E pode, no primeiro momento, eu ter um conflito, uma briga interna com esse óleo que está me incentivando a botar para fora. E eu queria dizer, não, eu não sei fazer isso e não vai dar certo. E aí dá um aumento de pressão arterial em alguns pacientes com hipertensão. Não são todos, mas isso aparece. Então, como explicar? Né? Tem que olhar para o contexto. Então, tem alguns óleos que são contraindicados, mas para quem quiser saber, eu estou interessado em tal óleo. Lá no site da Harmonia, eu sempre deixo as precauções, considero experiências clínicas também, energéticas, para trazer mais segurança no uso, porque Uhum. pode literatura ainda, mas lá na frente talvez a gente tenha, mas até lá ter uma noção, né? Opa, esse óleo talvez não é interessante para o hipertenso, mas meu aromaterapeuta indicou hortelã-pimenta, eu sou hipertenso, e agora? Talvez é porque ele está te acompanhando. Sim. Ele identifica que você Sim. conta Uhum. e é uma outra história, né? Não é um uso independente. Ô, Dai, tem uma pergunta aqui que a pessoa está perguntando assim: para o uso de cosméticos, tem alguma combinação que deve ser evitada? Uau. Ah, eu evitaria um exemplo assim, é repetições. Exemplo. Eu vou fazer um creme para gordura localizada. Eu vou usar Uhum. laranja, grapefruit e limão, porque, bom, eles são emulsificadores de célula de gordura. Beleza, mas a gente está falando três óleos, que são ricos em limoneno, e no final da história é o mesmo componente que você está buscando em três óleos. Então, uma repetição que não é necessária, Uhum. não vai fazer muito sentido. Então, complementaria. Eu acho que eu ficaria mais na questão de conflito de informações. Então, vou pegar um óleo de alecrim para rejuvenescer e eu vou associar com camomila para acalmar a inflamação. Dois óleos anti-inflamatórios, mas camomila é calmante e alecrim é estimulante. Uhum. Dentro da cosmetologia, nós precisamos olhar para os efeitos emocionais, porque o óleo, ele não é assim, nossa, hoje eu vou só promover efeito físico na Cirlei, só Uhum. estético, eu seleciono aqui. Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou absorvendo o óleo essencial através da epiderme, derme, corrente sanguínea, uma pequena Uhum. vai chegar na estrutura cerebral, eu querendo ou não, com o meu rejuvenescedor. E aí a pergunta é: o que você está usando no seu rejuvenescedor é meio conflituoso ou tem uma harmonia também terapêutica onde um é o outro? Então, eu diria que cosméticos com óleos essenciais são para a alma da pessoa, para a vida dela, que vão mobilizar vários É, temas. Né? a gente tem que lembrar que a gente não é feito em pedacinhos, né? Agora eu vou tratar meu emocional, agora eu vou tratar meu físico, agora eu vou tratar meu espiritual. A gente é uma coisa única, né? Então, quando a gente mexe numa coisa, a gente tá mexendo na pessoa. A gente tá, eu vou lá usar um óleo de, sei lá, hortelã-pimenta ou qualquer outro. Não é só. Eu gosto, até a mesma pessoa está falando aqui, que a Harmonia tem muito. O site é bastante informativo. E é verdade. Ali onde você tem um site, você coloca sempre, né? Nos óleos essenciais a parte física, a parte emocional, né, toda a parte psicoemocional. Então, quando a gente vai buscar um óleo, que a gente olhe para tudo isso, né? Que não seja só assim, esse cheiro me agrada, esse cheiro não me agrada, né? E aí, já entrando nisso, tem algum óleo, algum dos óleos, que quem não conhece de óleo essencial, que gostaria de começar ou de ter em casa, eu queria ter um óleo em casa, tem algum que a pessoa pode comprar que seja mais equilibrador, que não mexa tanto, assim? Tem algum sem muito conhecimento? Tem algum que a pessoa pode ter em casa? Como é que eu vou trazer? É um pouco complexo isso, porque aquilo que é bom para mim, que me harmoniza, pode não te harmonizar, Sim. dependendo do que cada um vive. Então, não existe um óleo que vai ser, embora para ilustrar a lavanda é um dos óleos, é o óleo mais vendido dentro da aromaterapia. Né? Quem mal conhece sobre óleos essenciais já ouviu falar que lavanda calma. É. Mas nem todo Uhum. mundo fica calmo com lavanda. Nem todo mundo tem sonhos com ovelhinhas com lavanda. Tem gente que tem pesadelo, tem insônia. E aí entra vários pontos, assim, porque embora a gente tenha uma composição na lavanda que é linalol, acetatina, lila, dois componentes que vão trazer estabilidade emocional, que vão diminuir a ansiedade, vão auxiliar na insônia, não se encaixa assim para todas as pessoas. Mas Uhum.
terapia tem que acreditar. Não, não tem nada a ver com isso. É que quando a gente entra no campo mental e emocional, não é uma linha reta. E Uhum. isso vale também para os fármacos, não é algo exclusivo dos óleos essenciais. Algumas pessoas, por exemplo, reagem com determinado antidepressivo com efeito estimulante, outros se sentem mais com sono, com letargia nos primeiros dias. Essas Uhum. alterações, elas existem em todos os exemplos assim de recursos Sim. terapêuticos para a saúde mental. É porque às vezes, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas acham que com medicamento de laboratório vai ser uma ação diferente, é sempre uma linha reta, todo mundo vai responder da mesma maneira, mas não é. Uhum. Então, eu gosto muito do óleo, respondendo a tua pergunta, eu gosto muito do óleo de bergamota, que foi quem me levou para a aromaterapia. E eu vejo o quê? Que diferente, eu amo a lavanda, tá? Quero deixar isso muito Tá. claro. Mas é que a bergamota, não porque ela foi só meu primeiro óleo, mas ela tem também o limoneno. Então, assim, eu tenho linalool, você tá tirando a lila que tem lá na lavanda, mas eu tenho também o limoneno, que dá aquele entusiasmo, aquela disposição para fazer as Uhum. coisas. Poxa, se for pensar hoje, a gente saiu de uma pandemia longa, eh, toda hora tem uma guerra, toda hora tem um desastre, toda hora tem um, sabe? Precisa de doses de entusiasmo, alegria para ter forças para fazer suas atividades, fazer suas coisas. Então, eu gosto muito de bergamota porque traz estabilidade e traz otimismo para a gente fazer acontecer na vida. Então, eu indicaria esse óleo, mas eu entendo que nem todo mundo vai se apaixonar por bergamota como foi a minha vida ali com ela e talvez não vai trazer todo esse efeito, mas aí tem que ter a consciência. Opa, comigo pegou algum outro ponto que eu preciso investigar com uma aromaterapeuta. Uhum. Legal. Eu acho que tu já até respondeu, né? Eu ia perguntar que, diante de todos esses desastres que estão acontecendo, principalmente agora com essas enchentes, né? Independente de quem está lá, a gente fica muito apreensivo. Por exemplo, eu tenho a família toda, tenho uma família toda lá, né? Então a gente fica naquela aflição, muitos a gente não está conseguindo ter o contato, né? Pessoas amigas, pessoas assim que próximas, né? Eu não sei se estão sem internet, a gente não está conseguindo contato. Então fica aquela angústia, fica aquela aflição, fica aquele medo, né? Do que está acontecendo, eu posso ajudar, eu não posso ajudar. Então aquela insegurança da gente, né? Tem alguma coisa que a gente possa estar usando nesse momento? Eu pensando assim de maneira geral em estresse pós-traumático, eu gosto muito da bergamota de novo, por ser um estabilizador e trazer ânimo, estrutura. Gosto de cedro atlas porque é um óleo que traz força para persistir, resiliência, que é fundamental. Olíbano para reforçar a conexão, né, consigo, com o outro, trazer um resgate de fé, porque sem fé em si mesmo, fé na vida, fica difícil se reerguer diante de tantas Sim. perdas e dores. Então, eu gosto muito desses três óleos, eu acho eles fantásticos para estresse pós-traumático, seja para quem está ajudando, para quem sofreu pela situação, porque eles Sim. trazem muita duração. Então, indicaria. E posso aproveitar se ele deixar o convite amanhã, em especial, eu e a Marcela, que devido ao evento Aromaterapia em Ação, que a Harmonia está completando 16 anos, para quem não sabe, eu vou ter que fazer um evento com aromaterapeutas para a gente abordar diferentes temas e trazer Legal. conhecimento popular. Uhum. O evento é dia 3 de junho, mas a gente já começou com lives de aquecimento. Hoje tem aromaterapia e TDAH às 4 horas. E amanhã vai ter com a Marcela sobre acupontos, pontos que a gente pode trabalhar para gerar uma redução de ansiedade. E com óleos essenciais para trazer uma estabilidade, trazer confiança, força, fé para superar mesmo. Então, fica o convite amanhã às 16 horas, vai ter só sobre esse assunto, assim, mas com bastante profundidade. Eu ia te perguntar agora, onde as pessoas possam acompanhar? No As Insta da, lives, o no evento? Insta da Harmonia. Até ia entrar aqui pelo Insta da Harmonia hoje, mas Pois é, que pena que não viu. Ah, tem alguém que possa digitar? Eu acho que de repente tem alguém ali que possa digitar a harmonia, a Harmonia, com E no final, né? harmonia era uma terapia. Pronto. Isso. Isso é importante porque daí a pessoa, ó, legal. Daí ali está o Instagram, né? Acessando pelo Instagram vai estar ali ao vivo toda 16 horas, né? Isso. Isso. Tá. E me fala um pouquinho. Primeiro vamos num assunto meio polêmico, né? E depois eu quero falar um pouquinho do livro, né? Do lançamento fresquinho aí. Mas antes, daí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da ingesta dos óleos essenciais. A gente sabe que tem bastante gente aí botando gotinhas direto na boca, né? Tem gente que dando para criança, tem gente, né? Então, assim, qual é a tua opinião como uma profissional capacitada e super respeitada do jeito que você é, né? Não só aqui, mas também fora do país. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Bom, cada um faz o que quer da vida, mas é importante que a gente faça
com consciência. De fato, eu sei o que eu estou fazendo? Ah, então tudo bem. Então, na ingestão, tem um ponto importante que muitas pessoas não sabem. Então, eu vou trazer aquilo que às vezes escondem, né, de quem, para poder fazer a indicação. Quando a gente fala de um óleo essencial, eu quero lavanda com linalol, acetato de linalila, eles são os dois componentes majoritários da lavanda, certo? Eles são estabilizadores, acalmam, diminuem a ansiedade, comprovado já, beleza. Ah, eu quero a lavanda, show. Ou eu quero limão porque tem limoneno e diminui gordura, tá, beleza. Já fiz a minha escolha do óleo. Ah, então para ter um efeito mais rápido, algumas pessoas acreditam que eu preciso ingerir, porque assim, porque já começa com um preconceito, mas só cheirando, isso aqui vai funcionar. É tão esquisito eu pegar um óleo essencial e ficar cheirando, isso é terapia mesmo, parece uma palhaçada. Para quem tá iniciando, parece mesmo, eu entendo, porque o olfato ele foi muito negligenciado ao longo dos anos, por N fatores, mas se a gente for ver, teve uma má interpretação do olfato há muito tempo, quando iniciou seus estudos, depois, se a gente for parar para pensar quais são os medicamentos ou instrumentos terapêuticos que usam a inalação. Basicamente tem aromaterapia, então é muito estranho e a gente está mais acostumado com ingestão, medicação de medicamentos. Tudo bem. Uhum. Até aproveitando antes de falar da ingestão, dentro da perfumaria, por exemplo, no passado os perfumes eles eram produzidos com óleos essenciais e os perfumes eles não tinham a finalidade que tem hoje. Eles eram instrumentos de transformação, de autocuidado, conexão com o seu divino, com o divino que acreditava, se era higiene, era saúde mesmo, nada era separado. Então, o perfume já foi instrumento terapêutico. Hoje não é mais, na grande maioria, ainda temos trabalho de perfumaria botânica sim, mas porque entram as essências sintéticas que não vão ter a proposta terapêutica. Então, hoje o que eu uso para cheirar perfume, aromatizar ambiente, com essência sintética que não tem proposta terapêutica, fica compreensível entender que algumas pessoas têm um preconceito com inalação. Tudo bem aí. Então, pensa, talvez digestão é melhor. Aí, o que acontece? Quando eu vou falar do óleo essencial e seus componentes, e eu inalo o óleo essencial, eu vou ter duas rotas. A rota olfatória, que vai o componente gerar o estímulo para as estruturas cerebrais. Eu tenho a rota respiratória, onde os componentes vão lá para os pulmões, alvéolos, vão chegar na corrente sanguínea e vai percorrer todo o organismo. Então, eu tenho, quando eu inalo a lavanda, linalol no meu organismo, acetato de linalila no meu organismo. E é eles que vão atuar lá, demonstrar já o efeito ansiolítico. Uso tópico, a mesma coisa, vai chegar o limoneno, ou o linalol, ou acetato de linalila, depende do óleo que você escolher. Agora, quando eu faço uso por ingestão, o que acontece? Vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que a pessoa pegou uma cápsula gastroprotetora, botou o olhinho essencial, usou um expiente, e aí ela fez a ingestão. Essa é a opção mais adequada. Então, fiz a ingestão do óleo. O que vai acontecer? Eu vou metabolizar esse óleo essencial, então ele vai sofrer metabolização lá no fígado, e aí esse componente linalol ele vai se transformar em outros compostos. E aí a pergunta que eu faço é: quais são estes compostos que o linalol se transformou? Qual é a meia-vida desses compostos? Quanto tempo vai ficar no organismo esses compostos? Eles vão acumular em algum órgão? Você sabe? Esses compostos, eles são benéficos ou eles podem ser tóxicos? Porque isso acontece também com os medicamentos. O que eles são? O que eles promovem? Quanto tempo eles ficam no meu organismo? Eu vou ter aquele efeito que foi estudado do linalol? Essa é a pergunta. Que na maioria das vezes não se tem resposta, não se tem estudos. E aí que é o ponto. Como que eu vou indicar a ingestão de um óleo que eu não sei quanto tempo vai ficar, que eu não sei quais são os compostos? Porque aqui eu estou sendo bem simplista em dizer lavanda, óleo e acetato de linalila. Mas veja, que cada componente vai se transformar em vários metabólitos, às vezes em 10. Isso de cada um inicial. E o óleo de lavanda não é só linalol e acetato de linalila. Tem vários outros componentes minoritários que também vão se biotransformar. E o que é tudo isso que se transformou? Não tem ainda estudo suficiente sobre todos os metabólitos construídos ali, em toda a complexidade do óleo. O óleo é muito complexo. Então, dizer que a ingestão é segura, hoje a gente ainda não pode dizer isso, que ela é segura, porque eu não tenho total clareza. 2, aquele limoneno que você achava que estava ingerindo com limão para emagrecer não é mais limoneno? Sinto muito, então eu preciso estar atenta o que esses componentes vão promover agora. E sobre a indicação, é claro, tem um grande problema dentro da aromaterapia, que é que algumas pessoas indicam o óleo essencial na água, sendo que é uma coisa básica. O óleo essencial não se mistura na água, apenas dispersa, então vai irritar uma mucosa. Então, eu comecei dizendo, na melhor das hipóteses, a gente vai ter na cápsula, vai proteger a mucosa, então vai ser só um problema lá de metabolização e vamos ver o que vai dar. Então, assim, pode ser daqui a uns anos a gente diga, legal, a ingestão de determinado óleo é efetivo, vai ajudar, porque já tem todo esse estudo envolvido. Mas, por hora, da forma como é indicado, não tem. E aí a gente tem outro problema, que há pessoas que indicam e não cuidam se aquela pessoa que está assistindo a indicação faz uso de medicamento, se vai dar interação medicamentosa.
E se essa pessoa tem uma disfunção, ela tem uma deficiência hepática ou uma deficiência renal, Uhum. nada disso é mencionado. Esse que é o problema. Então, Sim. quando alguns profissionais da aromaterapia falam, eu não sou a favor da ingestão, não é uma briga, sabe, por questão de pureza, como alguns tentam trabalhar, não é sobre pureza que a gente está falando. É o que de Aham. fato consciência sobre esse uso, né? Então, tem gente que Aham. vai tomar no suco porque acha que vai estar detox, tem gente que vai tomar no chimarrão, no brigadeiro, que eu já vi. Gente, brigadeiro, respeita a história do brigadeiro. Brigadeiro bom é brigadeiro tradicional. Não, brigadeiro é uma cidade, né? Mas assim, cria-se estratégias para usar, Aham. e muitas vezes. Porque aí eu gosto de trazer assim, beleza, você recebeu indicação de ingestão. Então, quando você recebeu essa indicação e quer fazer uso mesmo assim, pergunte para quem te indicou. Aham. Esses beleza, como é que vai ser essa metabolização? Quais são os compostos? Se a pessoa te explicar tudo direitinho, aí beleza. Então você pode usar, Uhum. porque realmente o profissional sabia te responder tudo isso e ele sabe o que tá fazendo. Agora, como eu já vi, não, eu tomo óleo porque é natural e vai fazer bem, é no mínimo que eu posso dizer uma piada, uma E palhaçada. o, Outra, e o perigo, assim, ó, duas coisas que eu vejo. Pessoas que não têm formação em aromaterapia, nunca fizeram um curso, né? Eles vão numa palestra, eles vão ou recebem uma pessoa que vai vender o óleo, alguma coisa assim, né? Então é aquela propaganda, aquele negócio de vender realmente. E a partir disso, ela fala, olha, esse aqui você pode indicar para ingestão, esse aqui é tantas gotas, assim. Já vi muito disso. E outra coisa que eu vi, que eu atendi pessoas já com a mucosa interna queimada, né? Eles pegam o vidrinho e botam o pingo direto na boca, né? Então, realmente, né? Aqui tem uma pessoa perguntando se o óleo de copaíba resina é indicado. Entra na mesma questão? isso, vai ter que ter todo um cuidado de como que vai fazer o uso do óleo resina de copaíba, né? Não pode ser uma gota na água, porque é óbvio que não mistura, é o Não, básico. Dois, como é que tá esse estômago? Tem alimento, não tem alimento? sim, A gente tem sim que no uso popular se utiliza a copaíba para auxiliar em várias situações, mas também a gente sim, sabe de várias pessoas que no uso popular usaram copaíba e tiveram irritação gástrica, tiveram sim, ulceração, desconforto. Então, assim, eu não vou desconsiderar isso. Tem que ter um cuidado como que vai sim. ser feito. E beleza, tem benefício sim, mas como que eu, Dayana, numa terapeuta, eu vou ir a partir de uma indicação em que eu não tenho muita informação? Tem muito Aham, ainda pra trabalhar dentro da aromaterapia, óbvio, por inalação, por uso tópico. Eu não estou dizendo que está tudo resolvido na inalação no uso tópico. Mas aham, tem situações que, bom, é um mergulho no escuro, eu não sei de fato o que, que tudo pode promover, porque falta, né, aham. detalhamento. Então, tem que ter esse cuidado. Isso. É um assunto bastante polêmico, né? Que ainda exige muito estudo, né? Muita dedicação e não é para se brincar, né? Como muitas outras terapias também, mas não vamos brincar com coisa séria, E eu né? vou te dizer, sabe, Cília, que às vezes a gente acha que, não, é só aqui com a gente, mas eu já fiz cursos, sabe? Eu fiz cursos fora e que abordavam gestão justamente porque eu queria aprender. Tá, beleza, você fala tanto que em outros países, isso já tá Sim. mais desenvolvido, então eu quero estudar, porque essas pessoas já têm mais desenvolvido, eu quero aprender sobre a ingestão dos óleos. E eu vou trazer, assim, alguns exemplos, dois, vou trazer dois exemplos, assim, para mim foram muito marcantes. Eu me lembro de um dia, eu não vou citar nenhum profissional, nenhuma marca envolvida, porque eu acho que não é legal, mas eu quero trazer Não. aqui, né? Então, eu estava numa aula, e aí o profissional falou assim, hoje a gente vai usar erva doce para ajudar na digestão. E aí ele deu para todo mundo recebeu uma gotinha na mão, e daí lambia ali para ter o erva doce, o contato, para melhorar a digestão. E daí falou que era muito bom. Então, meio que não deu nem opção de escolha. Já vai. Sim. Então, primeiro, uso tópico na pele, sem diluição, depois passa a língua, porque vai fazer bem para digestão. E daí eu me lembro que eu fui, ao final da aula, eu fui até ele e perguntei, tá, eu vi que você indicou ingestão aqui, eu queria entender melhor sobre o óleo que você indicou, quais são os componentes que ele tem, por que que ele traz esse benefício. Eu fui assim, muito respeitosa na minha pergunta, para Sim. que ele ia trazer, né? E ele bem assim, sobre moléculas químicas, você vai ver com a outra professora, não é comigo. Então ele naquele momento ele não sabia nem trazer da composição do óleo, mas estava lá incentivando gestão. E era um curso para formar pessoas para realmente Aham. passar isso adiante. E a gente não está falando de Brasil, não. Tem um país que tem Aham. essa parte. Em outra situação, eu me lembro que era uma farmacêutica ensinando como utilizar por miligramas na cápsula. E daí, quando eu fiz algumas perguntas sobre interação medicamentosa, o metabolismo que ia gerar ali alguns componentes minoritários, não tinha essa resposta. Foi Uhum. até pareceu como se fosse uma crítica e eu tivesse desafiando, mas naquele momento eu quero, tá, mas você está indicando, então deixa eu entender um pouquinho mais.
Por que que tá sendo esse. Aham. Era mais ou menos assim, esse aqui é a tabela, tá? Tu vai usar esses miligramas aqui, X vezes, protocolo. Protocolo, mas cara, eu quero entender esse protocolo para eu ter Claro. autonomia. Uhum. E de fato não acontecia assim. Então, não é falta de informação, Aham. é falta de construção do conhecimento, sabe? Uhum. Exato. Tem alguém falando ali que a mãe usava no dedo, com o dedo, algodãozinho, não sei o que, que ela tá viva até hoje. É, Sim. eu ainda não vi ninguém morrer por causa de uma gota de óleo essencial, né? Uhum. Mas do que a gente está tratando é a seriedade e o comprometimento também de quem passa isso, né? Porque a pessoa pode não morrer, mas ela pode ter outras consequências, né? Como esse caso que eu falei, que a pessoa estava toda queimada, mucosa, né? A gente teve uma colega na época que eu fazia faculdade ainda, eu tive uma colega que aplicava o óleo de titri, né, o melaleuca, no absorvente puro, no absorvente, e ela chegou com a mucosa vaginal totalmente queimada. Uhum. Então, assim, como que pode não morrer, mas pode ter consequências, né? E esse Então, é exemplo isso. é ótimo, Ah, porque tem muita gente que fala, né? Vamos usar na calcinha para auxiliar. E é, como professora, eu posso fazer quantos relatos eu já recebi de pessoas dizendo: olha, eu usei na calcinha e toda a região, sabe, coceira, não tinha o que resolver, eu não sabia o que fazer. aham, Só que esses relatos não aparecem na internet porque a pessoa tem vergonha de dizer. Isso que é a questão. exatamente. Então, assim, é propagado o uso na calcinha, o uso no absorvente, mas na Uhum. maioria de quem teve um desconforto e passou mal com essa indicação, tem constrangimento de falar. Então acaba propagando mais, acha que Pode ter não tem ninguém. vergonha, né? Uma pessoa passa mal e tem essa irritação e não tem o suporte, já é um ponto a ser considerado. Então, assim, eu não, eu acho que precisa ficar bem claro, não tem nenhum problema em gestão, como eu disse no primeiro momento. Cada um faz o que quer da vida, mas como profissional da saúde, eu vou passar na garganta e dizer, não, mas está todo mundo vivo, não é esse o ponto que eu quero trabalhar, né? Aham, Então, tem zonas de claro. risco. Claro que a gente tem vários relatos bons com copaíba, não estou diminuindo isso ou dizendo que isso não acontece, mas é como que é levado essa ingestão. Uhum. Legal, Dai. Antes que termine o tempo, eu queria que tu falasse um pouquinho desse livro maravilhoso que tu acabou de lançar. Eu sei que tu tens outros também. Eu não tenho ele aqui, porque eu Mas adoraria mostrar ele aqui, mas eu não tô com ele. Ah, tá aí, ó. essa é a garota Né? Então fala um pouquinho pra gente desse queridinho teu aí, desse lançamento maravilhoso. de psicoaroma tá lindo, responde muitas dúvidas, muitos questionamentos e traz um olhar tal. O principal foco do livro foi incentivar a autonomia, né? Então, a ideia do livro não é que você tenha um guia de consulta rápida, assim, já, se a pessoa tem ansiedade, deixa eu ver aqui na tabelinha da DAI o que é para usar. Justamente é o contrário. É para você não cair nas tabelinhas e enxergar a singularidade de cada óleo, olhar para cada ser humano de forma única e fazer esse encaixe de ser humano singular com óleo, atuando ali de maneira singular para cada pessoa, e isso te gerar uma autonomia, querer desvendar mais sobre o ser humano. Então, eu penso que o livro ele é um grande incentivo a ter um olhar com autonomia, com maturidade para os óleos essenciais e para o ser humano, se for resumir em um minutinho. E aí eu apresento os óleos essenciais da forma como eu trabalhei muito tempo em consultório, em curso, que é dividir os óleos sobre, assim, o poder do amor, o poder da presença, o poder da espiritualidade, que são etapas de uma jornada terapêutica baseada no xamanismo, mas eu trago ali a visão do xamanismo, mas embasado pela neurociência, para que algumas pessoas possam ter maior clareza, e talvez mais afinidade, para quem tem algumas resistências. E dentro do caminho terapêutico, não existe um único óleo que vai resolver todos os problemas. Uhum. Mas a gente consegue, opa, em que situação eu me encontro? O que eu estou precisando? Será que eu preciso desenvolver o poder do amor, ou seja, o pertencimento, trabalhar o autocuidado, a nutrição, a autoestima? Porque isso tudo afeta na depressão, gerando uma depressão, uma ansiedade. Eu vou apresentando esses dados para cada um. Ou é estado de presença com óleos que incentivam a presença, ou são óleos que desenvolvem a espiritualidade, nos fazem acreditar mais no nosso potencial, de ter fé em si, na vida, qual é o propósito da nossa existência. Então, eu separei os óleos não em ordem alfabética, mas sim como eu utilizo na prática clínica e respondo bastante perguntas, né? Vale dizer que o livro não foi construído somente por mim, mas foi um trabalho de aromaterapeutas, a Lia, a Camila, a Erika estiveram presentes e trabalham Aham. comigo, e elas contribuíram na produção do livro, foi muito especial. E então, uma produção única, assim, de fato é um livro brasileiro para nos encher de orgulho pela sua informação, com toda certeza. Não é consulta. Legal. E aonde que as pessoas podem adquirir o livro? Pode comprar no site da Harmonia ou pela Amazon. Aham. E na loja É, também.
Na loja física também. Lembrando que tem a loja física, né? Com os óleos essenciais lindos e maravilhosos. Eu tive aí, acho que faz umas 2 semanas, né? Fazendo a minha a reposição geral. Então, para quem está em Florianópolis, tem a loja física, que é bem no centro, é um super acesso. E é linda, a loja maravilhosa. A gente chega lá para comprar um óleo, a gente quer todos, né? Então, fica aí a dica. Dai, querida, tem alguma mensagem? A gente está pertinho de encerrar. Eu Vamos queria rápido. agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi muito gostoso compartilhar sobre aromaterapia. Espero ter auxiliado de alguma forma, né? Trazido algum insight, alguma reflexão. E se manter nesse olhar de busca por autonomia com os óleos essenciais. Ah, então, beleza, eu tenho uma dica de óleo, deixa eu entender o porquê, por que esse óleo é indicado, quais são os seus benefícios de fato, como que vai acontecer. Quanto mais a gente buscar entender as origens das indicações, a gente melhora, de maneira geral, a qualidade da informação e vai se apropriando mesmo dessa técnica. Então, é isso. Então, beleza. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo aí. Né? Se tiverem mais perguntas, vocês podem encaminhar, acho que direto para a Dai, ou então, se vocês não têm acesso, podem me mandar, eu compartilho com a Dai as perguntas. E geralmente está acontecendo isso, depois da live começa a vir um monte de questão, né? Mas pode mandar, que daí a gente vai encaminhando. Muitíssimo obrigada, querida. Obrigada pela tua presença, pelo teu tempo e por todas essas explicações. Né? E também vai continuar, daqui a pouco você vai estar aí no ar de novo, né? Com a outra live. E Então, quem quiser. vocês têm live de aromaterapia para crises e no TDAH, né? Para auxiliar na gerenciação, no gerenciamento das emoções. Legal. Então é isso, querida. Obrigada. Um super beijo. Muito, muito obrigada para ti, querida.